Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema bem sério e complexo: as leis que protegem a dignidade sexual aqui no Brasil. O que a lei realmente diz? Como ela separa um tipo de crime do outro? A ideia é a gente desvendar juntos o Código Penal, de uma forma bem clara e direta, para entender como esses crimes são definidos e punidos. E para nossa conversa fluir melhor, a gente organizou tudo em 5 capítulos. A gente começa falando dos crimes contra a liberdade de escolha, depois passa pela proteção de quem é mais vulnerável, pela exploração e chega até nas regras gerais que meio que costuram tudo isso. Esse vai ser o nosso mapa do caminho. Então vamos lá, começando pelo capítulo 1. O ponto de partida aqui é uma palavra fundamental: liberdade. A lei está aqui para proteger o direito que toda pessoa tem de decidir sobre o próprio corpo, sobre a própria sexualidade. Os crimes que a gente vai ver agora são exatamente aqueles que atacam de frente essa liberdade de escolha. E o primeiro, talvez o mais conhecido, é o estupro, lá no artigo 213. A essência desse crime é forçar alguém a um ato sexual sem consentimento. E para a lei, não basta só forçar. O crime se configura quando essa coação acontece de duas formas bem específicas: ou com violência física ou com uma ameaça muito séria, daquelas que realmente paralisam a pessoa. Vamos destrinchar isso um pouco mais. Primeiro, vítima pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. O ato libidinoso também é um termo amplo, que não se resume à penetração. Ele inclui qualquer ato de natureza sexual feito para satisfazer o desejo do agressor. E aqui tem um ponto que é crucial: ficar paralisado de medo. A passividade que vem do pânico não é consentimento, de jeito nenhum. A lei também deixa claro que nem o casamento dá o direito de forçar uma relação. As penas, claro, mostram a gravidade disso tudo. A punição base vai de 6 a 10 anos de prisão. Mas, se dessa violência resultar a morte da vítima, a pena simplesmente dispara. Vai para um mínimo de 12 e pode chegar a 30 anos. Isso mostra que a lei pune não só a violência sexual, mas também as consequências mais trágicas dela, com o máximo de rigor possível. Agora, é muito importante a gente não confundir estupro com outro crime, que é a violação sexual mediante fraude. A diferença é um método. No estupro, a arma é a força, é o medo. Já nesse outro crime do artigo 215, a arma é o engano. A vítima é induzida ao ato por uma mentira, um truque, que a impede de decidir livremente. A coerção aqui é psicológica, não física. E olha só esse exemplo. Ele deixa tudo bem claro. Imagina alguém que se passa por curandeiro e convence a vítima de que o ato sexual faz parte de um tratamento de saúde. Percebe? Não tem violência, não tem ameaça. O que tem é uma manipulação, um engano para conseguir o que quer. É exatamente essa trapaça que a lei pune. E falando em coação sutil, a gente chega no assédio sexual. Aqui o que define o crime é o contexto de poder. Ele acontece especificamente quando existe uma hierarquia, sabe? Tipo um chefe, um funcionário, um professor e um aluno. O agressor usa essa posição de superioridade para pressionar, para constranger a vítima a ceder a uma vantagem sexual. Muito bem, agora a gente vira a página e entra num outro grupo de crimes. O foco aqui muda um pouco. A lei passa a se preocupar em proteger de forma especial pessoas consideradas vulneráveis e também em punir a exposição da intimidade de alguém sem permissão. Esse aqui é um crime com a cara da nossa era digital. O artigo 216b, que muita gente associa à pornografia de vingança, pune o ato de gravar uma cena íntima sem o consentimento de quem está participando. E o interessante é que a lei já considera crime o ato de registrar, de filmar ou fotografar, mesmo que esse material nunca seja divulgado. É uma proteção direta à privacidade no seu momento mais íntimo. E agora a gente chega num dos crimes mais graves de todo o Código Penal: o estupro de vulnerável. A primeira definição da lei é bem direta, baseada na idade. Qualquer ato sexual com uma pessoa com menos de 14 anos é, por definição legal, estupro de vulnerável. Não tem discussão. Mas o conceito de vulnerável para a lei é mais amplo. Não é só sobre idade. A lei estende essa proteção para qualquer pessoa que, por causa de uma doença ou deficiência mental, não consiga dizer sim ou não de forma consciente. E mais, inclui também quem, por qualquer outro motivo, não consegue resistir. Pense em alguém desacordado por bebida, por exemplo. E chegamos ao ponto central de toda essa discussão. É um verdadeiro escudo que a lei cria. Para crimes contra vulneráveis, o consentimento da vítima simplesmente não vale. É irrelevante. A proteção aqui é absoluta. Não importa o que a vítima possa ter dito ou feito. A lei parte do princípio que essa pessoa não tem capacidade plena de consentir e ponto final. Mudando de assunto, agora a gente vai olhar para os crimes que envolvem a exploração da sexualidade de outras pessoas, quase sempre por dinheiro.
É o que a gente conhece como lenocínio, ou, popularmente, cafetinagem. O artigo 218b é bem abrangente. Ele não pune só quem leva uma pessoa vulnerável para a prostituição. A lei também criminaliza quem facilita isso de alguma forma. E mais grave ainda, quem cria obstáculos, quem dificulta a vida de quem quer sair dessa situação de exploração. O rufianismo, lá no artigo 230, é a figura clássica do cafetão. O crime aqui é basicamente lucrar em cima da prostituição de outra pessoa. Um detalhe importante, a lei fala em conduta habitual, ou seja, tem que ser uma relação contínua, uma dependência financeira, e não só um benefício que aconteceu uma vez ou outra. A lei também pune quem mantém um lugar, uma casa, com o propósito de exploração sexual. Mas aqui tem umas nuances. A lei está mirando na exploração organizada. Por isso que um motel, por exemplo, não entra aqui. Nem uma pessoa que trabalha por conta própria no seu espaço. O foco é a estrutura montada para explorar. No nosso quarto capítulo, a gente muda a lente de novo. Os crimes aqui não são contra uma vítima específica, mas sim contra a coletividade. A lei tenta proteger o que ela chama de pudor público, que é tipo um sentimento geral de decência em locais abertos. O artigo 233 define o que é um ato obsceno. Para configurar o crime, precisa de duas coisas. Primeiro, o ato em si tem que ter uma carga sexual ofensiva, o que a lei chama de obsceno. E segundo, o lugar. Tem que ser num local público ou que seja visível para o público, onde um número indeterminado de pessoas poderia ver. E esse é um ponto que mostra bem como a interpretação da lei acompanha a sociedade. O que era um escândalo, um ato obsceno há 50 anos, hoje pode não ser mais. O nudismo em praias específicas ou a nudez numa performance artística são exemplos de como essa ideia de pudor público vai mudando, e a justiça precisa interpretar a lei de acordo com os costumes de hoje. E com isso a gente chega na nossa reta final. Nesta última sessão, vamos ver algumas regras gerais que valem para vários desses crimes que a gente já conversou, principalmente os fatores que a lei considera agravantes e que fazem a pena ficar mais pesada. Esse quadro aqui resume bem. Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas em grupo, a pena já aumenta. Se o agressor é alguém da família ou tem alguma autoridade sobre a vítima, como um padrasto, um chefe, o aumento é ainda maior, porque quebrou uma confiança. E as consequências físicas, como uma gravidez ou a transmissão de uma doença, também pesam muito na hora de definir o tamanho da pena. E para fechar, duas regrinhas de processo que são fundamentais. Primeira, o Estado tem a obrigação de investigar e processar esses crimes assim que fica sabendo. Não depende da vítima querer ou não prestar queixa. A ação é pública. E segunda, para proteger a pessoa que sofreu a violência, todo o processo corre em segredo de justiça. Ninguém de fora tem acesso. E tudo isso que a gente viu nos deixa com uma pergunta no ar. A gente viu como a lei tenta se adaptar, mas a tecnologia e a sociedade mudam numa velocidade absurda. Como o direito vai proteger a dignidade sexual na era das deepfakes, da inteligência artificial, da vida no metaverso? A questão que fica é: será que as nossas leis de hoje estão realmente prontas para os desafios de amanhã?